Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Mateus, capítulo 13. Fomos do 1 ao 3 na semana passada e hoje vamos dar sequência do 4 ao 9 e semana que vem vou estar pregando mais uma vez nesse capítulo, onde iremos avançar do 10 até o 17, para terminar essa série de mensagens, capítulo 13 de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 23. A mesma parábola se repete em Marcos 4, do 1 ao 20, Lucas 8, do 4 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar, e ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, e enquanto toda a multidão estava em pé na praia, ele lhes falou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram aves e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em terra boa e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Santo Deus, obrigado por sua palavra, obrigado por estar em comunhão com os meus irmãos nessa noite maravilhosa, Deus, de culto, onde nós pudemos livremente nos achegar a Ti por causa de quem Tu és, Cristo Jesus, por causa da Sua graça, que nos alcançou, que nos atraiu, que nos redimiu, que nos purificou, nos santificou e tem trabalhado em nós para que possamos viver para a Sua glória. Nós Te suplicamos, ó Pai amado, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e venha, Deus, sobre nós poderosamente com a Sua palavra, Senhor, mudando-nos, transformando-nos para que possamos viver para a Sua glória, Senhor. Ó Deus, usa o pregador, miserável pecador, para transmitir as verdades do Senhor, ó Deus. Que seja uma noite onde o nosso coração vai receber a Sua palavra e sair diferente, Senhor. Em nome de Jesus, venha estar dia após dia conduzindo o crescimento da nossa igreja, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que não há em nós nenhuma capacidade e que tudo que nós fazemos num decorrer de 10 anos, o Senhor faz em um único dia, em um único culto, a Sua obra completa. Por isso, que o Senhor continue a levantar obreiros para trabalhar na Sua obra, para que dia após dia a casa do Senhor seja bem organizada e o seu trabalho possa ser muito frutífero, Senhor. Deus, nós sabemos do propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações, e não há em nós desejo de grandeza, senão alargar as fronteiras do reino e alcançar os perdidos para o Senhor. Deus, nós Te suplicamos, usa a nossa congregação, Senhor. Atrai os moradores ali em volta, Pai amado, para que possam cair em nossa graça e que nós possamos cair na graça do povo e que possamos, ó Deus, ter, ó Deus, dia após dia, pessoas sendo salvas, ó Pai.
Pai, nós oramos por aqueles que têm nos visitado, que o Senhor possa, meu Pai, logo, logo, conduzi-los a uma decisão firme ao lado do Senhor, Pai. E que possam caminhar seguros, tendo uma casa onde podem se reunir, onde podem ser amados, cuidados, discipulados, onde podem, Senhor, se achegar para cultuar e também se achegar para serem acolhidos, ó Deus, em suas lutas, em seus desafios, meu Pai. Em nome de Jesus, peço ao Senhor que venha conduzir todo o nosso trabalho, porque tudo, exatamente tudo, vem do Senhor e nós te devolvemos, dando glória somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo, fale aos nossos corações, por graça e misericórdia. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Quero rapidamente fazer um apanhado do último sermão para te situar dentro do contexto que nós estamos trabalhando e te dar uma perspectiva da ideia desse texto. Nós abrimos a reflexão falando a respeito do que está acontecendo, o formato de ensino de Jesus. Jesus se assenta junto ao mar, e nós temos uma grande multidão o cercando, e na tradição judaica, aquela multidão que seguia um mestre ficava em pé, enquanto o mestre se assentava para ensinar. Ele entra no barco, usa da estratégia do vento, ele se posiciona de modo que ele conseguiria alcançar muitas e muitas pessoas de forma mais direta. Aquela grande multidão que cerca Jesus vai então receber os ensinos, e em muitos dos ensinos de Jesus ele usa de parábolas. Parábola é uma forma de ilustrar alguma verdade, é uma comparação, é você sair de um ponto, rodar e chegar naquele mesmo ponto que você saiu para explicar uma situação de forma mais clara. Jesus usa de muitas parábolas e ele usa dos aspectos comuns do dia a dia para ilustrar as verdades espirituais. Ele então vai ensinar aquela multidão a respeito de um assunto direto, que é anunciar, semear a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. E ele vai contar a história de algo que eles estão acostumados a ouvir, ver, de tempo de semeadura, tempo de colheita, tempo de preparar terra, tempo de semear, e ele vai usar daquela naturalidade para eles, para explicar algo espiritual. Quem semeia, o que é a semente e onde semear. E nós vamos olhar para isso hoje. Mas eu quero, então, dentro desse contexto, levar o pensamento dos irmãos a entender que a semeadura, ou a semente, ou a agricultura de modo geral, sempre foi usada por Jesus como comparação para ensino do reino espiritual. Em Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38, ele usa uma comparação que nós conhecemos muito: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E ele vai chamar o reino, que é urgente ser anunciado, e de seara. E vai chamar aqueles que estão trabalhando com Cristo, os seus discípulos, de ceifeiros. Ele usa, por exemplo, uma pequena semente, talvez a menor de todas elas, um grão de mostarda, para falar a respeito da fé dos seus discípulos e comparar a fé a essa semente. Mateus capítulo 17, versículo 20. Ele usa a figura de armazenar a colheita ou retê-la e não compartilhar, em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, no rico insensato, que colheu uma grande colheita,
mas não compartilhou da colheita, tentou guardar e armazenar, destruiu os seus paióis para fazer maiores. E aí ele chama aquele rico insensato, aquele fazendeiro, aquele agricultor insensato de um louco. Ele usa um grão de trigo em João capítulo 12, versículo 24, e ele ilustra da seguinte forma: uma semente lançada na terra precisa morrer para frutificar, para germinar. Então nós vamos ver Jesus usando dessa ideia de agricultura, de agronomia, até porque Israel misteriosamente sempre foi uma terra de agricultura. Como dizer misteriosamente que aquela terra não é uma terra rica igual a terra do Brasil, por exemplo. Tudo que planta dá. Mas você olha, há uma divisão Israel-Palestina, em que da parte de Israel para cá, há verde. É tudo muito frutífero. E na parte da Palestina é sequidão. E aí Jesus usa dessas coisas comuns. A agricultura familiar, naquele contexto, era muito comum. A prática de plantações era muito comum. E aí ele usa de algo do dia a dia, do contexto deles, para aplicar verdades espirituais. É exatamente isso que ele está fazendo aqui, quando ele vai trabalhar essa ideia. A ideia de semente, de semeador e de terreno. Então eu quero olhar com os irmãos essas três figuras que o texto nos apresenta. A semente, o que ela é, o semeador, quem ele é, e o terreno, o que é. E aí nós vamos olhar para o texto e observar o que o texto está nos apresentando e fazendo uma ligação lá no princípio, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver que o próprio Deus, ao se dirigir à mulher e fazer uma promessa no proto-evangelho, vai dizer a respeito dessa semente. Gênesis 3, versículo 15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a tua mulher, entre ti e a mulher, entre a tua semente e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O próprio Deus lança uma promessa de que a semente, aí na sua Bíblia pode estar falando descendência, mas a ideia do termo da palavra descendência vem da origem da palavra semente, a sua semente. E aí você vai observar que o próprio Cristo é a semente que deve ser lançada nos corações. E em segunda instância, você pode também ler como que a palavra de Deus fosse a semente. E a palavra de Deus é, segundo João, o próprio Cristo. Tanto a palavra como a semente que é Cristo diz respeito ao evangelho que deve ser anunciado. E eu e você somos chamados a semear o evangelho. Ele é a semente, o evangelho é a semente que deve ser anunciada, semeada, lançada na terra, para que possa então frutificar, frutos de arrependimento, de conversão, de transformação de vidas. E aí eu quero olhar com os irmãos, então, o primeiro ponto da mensagem, a semente. Vamos falar a respeito da semente, irmãos. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui nesse texto, a respeito da semente, é que a semente não pode ser alterada. A semente não pode ser alterada.
Quando nós vamos comprar milho, daqui a pouco já tem as plantações das águas, as terras já começam sendo preparadas para semearmos na plantação das águas. E aí, vamos comprar semente lá nas casas de ração. E aí vamos lá e vamos comprar semente de milho. Aí tem um milho que produz baixo e dá espiga pequena. Outro milho que produz muitas folhas e a espiga dá pouco caroço. Tem vários tipos de semente. E nós precisamos entender que nesse texto salta aos nossos olhos que o terreno muda, mas a semente é a mesma. O terreno, ele tem diferenças, mas a semente é uma só. O semeador não semeou um tipo de semente na beira do caminho, outro tipo de semente no meio dos espinhos, outro tipo de semente na terra rochosa e outro tipo de semente na terra boa. Ele semeou a mesma semente em todos os terrenos. Essa é a primeira verdade do texto. Nós não podemos alterar, adulterar ou adaptar a semente de acordo com o solo. A semente é uma só. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois em nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo anuncia uma verdade central: Cristo Jesus. Ele não adapta aquela mensagem. Gálatas capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo nos diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, que seja considerado anátema. A semente do evangelho é imutável, ela é suficiente, ela é imutável. Em qualquer que seja o solo, uma única semente deve ser lançada. Muitos usam do argumento que o apóstolo Paulo diz: fiz-me de fraco para ganhar os fracos, fiz-me de judeu para ganhar o judeu, de grego para ganhar o grego. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo a respeito do conhecimento que ele tinha de cada um daqueles que ele estava indo pregar o evangelho, não da adaptação do evangelho àqueles grupos que ele estava se dirigindo. A mensagem para os gregos, para os gentios, para os judeus, era uma única mensagem: Jesus Cristo e este crucificado. Jeremias, capítulo 8, versículo 11, quem vai adaptar o evangelho, quem vai mudar a mensagem, vai pregar aquilo que Deus não está mandando pregar e vai anunciar uma mensagem mentirosa aos ouvidos do povo. Deus quer que nós preguemos o evangelho é suficiente. Jeremias 8:11. Olha o que o evangelho falso, olha o que a semente adaptada faz e é. Jeremias 8:11. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Quando você adapta a mensagem, a semente,
Você está transformando a mensagem em mensagem humana e dando ao solo aquilo que ele quer e não aquilo que ele precisa. Nós não fomos chamados para adaptar a mensagem. Os semeadores que foram chamados e que saíram a semear, conforme a última mensagem nos chamou firmemente para o campo, eles não carregam vários tipos de semente. E existem hoje muitas igrejas, irmãos, que são igrejas do cata-cata, eu costumo dizer isso. E está crescendo cada vez mais esse tipo de igreja. O que é a igreja do cata-cata? Eles vão lá no calvinismo e vê o que eles acham legal do calvinismo. E aí eles pegam. Eles vão no arminianismo e veem o que é legal do arminianismo. Eles pegam. Eles vão na teologia da prosperidade e veem o que é legal da teologia da prosperidade. E eles pegam. E aí nós temos vários hoje assim, que estão sendo admirados por muitos. Esses dias eu fiz uma postagem no Instagram e alguns começaram debatendo nos comentários. E eu boto a granada, puxo e deixo explodir, meu irmão. Não estou nem aí. Eu boto a granada, saio correndo com a linha e quando eu estou bem longe eu dou um estacão. Não estou nem aí. E eu postei um vídeo de Luiz Hermínio falando que a reforma protestante era do diabo. E aí, meus irmãos? Vieram embaixo, pastor, preciso ver essa mensagem toda. Ele é um grande pregador, tem sido um grande influenciador do presidente. Beleza, meu irmão, tá bom. Eu quero saber de ouvir mensagem toda de um cara que fala que reforma protestante é essa do inferno, do diabo. Para com isso, irmãos. Ele tem que saber que se não fosse a reforma protestante, nem igreja ele podia ter, nem pastor ele podia ser. Isso é o mínimo que se espera de um cara que tem um mínimo de entendimento. E aí vieram os defensores. Então, deixa eu falar. E aí eu só fui e falei assim, um falou assim, precisamos chegar num consenso, saber que o reino é maior, temos que dar as mãos. Eu falei, como que eu vou dar a mão com um cara que vai contra tudo que nós conquistamos quanto crentes cristãos diante da palavra de Deus e quer vir pregando contra isso? Como que eu vou dar as mãos com alguém que é contra a palavra de Deus, que não acredita que a salvação é somente em Cristo? Eu não dou a mão com igreja catacata não, irmãos. A igreja não tem identidade. Ela é igual aquelas capas de almofada antiga feitas de arretalho, não tem? Ela é cheia ela não tem identidade. Que igreja é essa? As igrejas batistas hoje estão fiéis, nenhuma delas tem mais identidade batista, irmãos. Pode olhar. Uma coloca a coreografia, a outra coloca o pastoreio feminino, a outra acha bonito o neopentecostalismo, o culto do caicai, da gritaria. A outra acha bonito que você seja sincrético. A identidade de uma igreja e a identidade de um semeador, ela deve ser única. É o Evangelho. Não, pastor, cada um tem uma interpretação, então se você tem o Evangelho mais a interpretação, estava vendo uma postagem e Alcimar até comentou, estava ouvindo uma resposta e Alcimar falou assim, mas se tem Cristo e mais alguma coisa, não é só Cristo. Se colocou qualquer coisinha mínima que for, deixou de ser só Cristo. A mensagem é uma só, é Cristo Jesus. Paulo orienta Timóteo a respeito do que ele deve transmitir às pessoas, àqueles que estão aprendendo a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, aqueles que estão sendo preparados para a obra. E olha o que ele diz, irmãos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Não adultere, Timóteo, a semente. Não adultere a mensagem. Não adapte a mensagem. 2 Timóteo 2:2, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros.
Há aqui a indicação de não adaptar o ensino da verdade a ninguém. É uma única mensagem que deve ser anunciada. Primeiro ponto, a semente, ela é inalterável. Ela é suficientemente boa e ela é inalterável. Não pode mexer na semente. Quem adapta a semente de acordo com o solo está colocando os resultados antes do processo natural da semeadura. Ele está pensando nos resultados. Qual o resultado que isso vai dar? Segundo, amados irmãos, que nós precisamos observar é que o semeador, ele tem uma ação. Vamos olhar a ação do semeador. O que ele vai fazer? Ele não vai ser seletivo, ele não vai ser exclusivista e ele não vai ser o detentor da germinação da semente. Semeador é semeador. Ele lança e sai de cena. O papel daquele que sai a semear não é de achar que o solo tem que dar fruto ou deixar de dar fruto. Ele lança a semente, a ação do semeador. E eu trouxe aqui alguns textos, eu tenho escutado muito John Piper, nessa última semana, fiquei muito atento ao John Piper. E algo que tem me surpreendido de John Piper é que o cara não está falando mais. Ele não fala mais, ele não tem palavra mais, ele só usa a Bíblia. Fenômeno. Então, um podcastzinho de 5 minutos que o John Piper, ele fala uns 300 textos bíblicos. Sem brincadeira, irmãos. Ele cita muito texto, ele emenda um texto com o outro. E eu peguei alguns textos para falar desse assunto. E vou deixar os textos falarem por si só. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Nós não sabemos qual é a semente que vai prosperar. O semeador, ele só semeia, ele só joga a semente. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Lance a semente. Tem muita gente que quer aplicar esse texto aqui na prosperidade da vida, né? O pessoal só vai no interesse. Aplique a Bíblia toda no reino, irmãos. E você será muito mais contente na aplicação e no resultado que aquilo vai produzir no seu coração. Lance a sua semente pela manhã, de tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas. O que você faz? Você continua andando e semeando, e jogando, e lançando na terra. O texto não fala em momento nenhum que a semente que caiu na beira do caminho foi acidental. O texto não fala em momento nenhum que a semente que caiu no terreno rochoso foi acidental. O texto não fala em momento nenhum que a semente que caiu entre os espinhos foi acidental. O semeador, ele age e a sua ação é semear. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Temos que semear sem ser seletivos, querendo adivinhar qual semente que vai produzir. E temos que semear com urgência. Oséias, capítulo 10, versículo 12, diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai o fruto constante em amor, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós.
É tempo de buscar o Senhor, semeando a semente de justiça, porque a chuva virá. E Deus é que dá a chuva. É Deus que faz a mensagem do Evangelho germinar nos corações. É Ele que transforma as vidas. Você é o semeador. Semeie. Continue semeando. Continue trabalhando. Pastor, mas é difícil, é um desafio. Não é fácil semear o Evangelho. Há desafios quanto a isso. Desafios pessoais, desafios estruturais, desafios que vai nos conduzir às vezes a ser perseguidos. Há momentos que nós semeamos com tristeza, que nós continuamos a semear naquele amigo, naquele vizinho, naquele conhecido, e parece que não há nenhum tipo de fruto. Será que são beira do caminho? Será que são espinhosos? Será que são rochosos? Salmo 126. Versículos 5 e 6. Salmo 126, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: os que semeiam com lágrimas voltarão colhendo seus molhos com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, com cânticos de alegria, voltará, trazendo consigo os seus molhos. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Continue semeando, mesmo em meio aos desafios propostos no seu ambiente de trabalho, mesmo diante dos desafios propostos no seu ambiente familiar, mesmo diante o desafio proposto no relacionamento de amigo. Pastor, se eu pregar o Evangelho, eu vou acabar minha amizade. A amizade com o mundo, a inimizade com Deus. Se a pregação do Evangelho vai te separar de alguém, é porque Deus quer te tirar daquela amizade, irmão. Pastor, se eu pressionar lá em casa com o Evangelho, meus familiares não vão gostar mais de mim. Seus familiares têm que gostar de você na sua conduta, na sua pregação, no seu anúncio da palavra. Porque senão, não vai produzir arrependimento e fé no coração deles, irmãos. Você é um semeador? Você respondeu positivamente à mensagem pregada na semana passada? Lucas capítulo 9, versículo 62. Se você se posicionou dizendo: eu quero semear, eu quero te encorajar com esse versículo aqui, que é um dos maiores confrontos daquele que tem seguido a Cristo e pregado o Evangelho. Lucas 9, 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você pegou no arado, olha para frente. Continua marchando. Não faz igual a mulher de Ló, não. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Olhe para o Redentor, olhe para frente. Continue enfiando a mão no embornal e jogando a semente. Continue a andar e a semear. Continue a marchar firme na palavra, em oração, no Evangelho, e a semear a preciosa semente do Evangelho. Deixe as lágrimas rolarem nos seus rostos e irrigarem a terra que você acabou de semear a semente. Ande jogando semente e se ajoelhe regando a terra. Ande semeando e se ajoelhe regando. Semeie e regue com lágrima, com choro de quem quer ver pessoas se convertendo e se rendendo a Cristo Jesus. Amados irmãos, nós temos a urgência, nós temos um mandato, nós não somos seletivos.
Nós devemos perseverar, ter perseverança, semeando o Evangelho, e nós não podemos olhar para trás. Nós somos semeadores. O próprio texto nos chama a essa ação. Um semeador saindo a semear. Ele se mexeu, ele saiu, ele andou. Ele fez o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide por todo mundo. Há uma ação pronta do semeador, e ele vai, e ele anuncia. Eu tenho buscado, irmãos, a desenvolver o ministério de um evangelista. O apóstolo Paulo, quando instrui o pastor Timóteo, ele disse: cumpre o chamado de um evangelista. Eu tenho falado do evangelho para as pessoas, convidado, vão na igreja, e eu falo do evangelho. Há uma abertura aqui, outra colar. Eu tenho desenvolvido, eu venho aqui na roça, corto uma banana, levo para casa, eu boto a banana dentro do saquinho, saio, fico pensando assim: o que eu vou dar essa banana? Aí eu vou para o trabalho. Aí eu me lembro de um, aí eu vou lá. Eu vou levar a banana para esse... Conheci um senhor, não vou citar o nome, a minha mensagem é transmitida para São Fidélis toda. Agora o pessoal passa por mim e fala assim: pastor, eu tenho escutado suas mensagens. Eu falo assim: meu Deus, eu não posso me enrolar não. Tá aí. Pastor, ouvi. Isso mesmo. Dá uma olhada agora. Anuncia, prega, mas fica ligado. Aí eu cheguei lá, eu achei um senhor, virei amigo de um senhor, passando por luta na saúde e tal. Senhor bem de vida, em São Fidélis, bem de vida mesmo, muito rico. Se aquele homem se converter, nós vamos construir a igreja rapidinho na cidade. O apóstolo Paulo era estratégico, tá? Vocês estão rindo, o apóstolo Paulo era estratégico. Ele já ia, pum, pá. Lídia, empresária do Púrpura. E Púrpura era caro. Vamos converter essa empresária aqui, que ela já vai estruturar aqui um trabalho rapidinho. Estou indo ali. Vou levar a banana para ele. Ele apaixonou. Banana é a melhor banana que ele comeu. Que banana é essa, meu filho? Que banana é essa, meu filho? E aí agora eu corto a banana mais de cima do cacho, é a que eu levo para ele, né? Que é a banana que fica mais carcaçuda. Eu levo a banana para ele ficar todo bobo. Aí eu levei a primeira, a segunda, papo vai, papo vem, eu quietinho. Na terceira vez, eu entreguei a banana, sentei com ele para tomar um cafezinho. Tinha mais membros da família. Eu tomei o cafezinho, conversei um pouco, falei sobre plantação. E eu falei assim: agora eu tenho que ir lá, mas eu vou orar antes. E eu orei. E aí o amigo da família falou: ele odiava a crente, mas ele te ama. Ele só fala em você. Semana passada você não levou banana para ele não, reclamou, tá? Perguntou cadê o pastor que trabalha nos Correios e que leva banana para ele. Cumpriu o chamado de um evangelista, irmãos. As pessoas estão chegando para mim para contar suas lutas pessoais, suas provações. Eu tenho conduzido elas a Cristo. Vamos para a igreja, vamos na congregação, vamos caminhar. Semear é uma ação exigida. Saia do seu lugar, saia da sua zona de conforto, ande e semeie. Terceiro ponto, irmãos. Os 4 terrenos diferentes. Vamos falar sobre os terrenos agora. O texto nos apresenta 3 cenários diferentes, 3 terrenos distintos e 3 resultados distintos. Um resultado segundo cada terreno. O primeiro, um solo da beira do caminho. Quem é de plantação aqui de muito tempo sabe como que funciona o caminho da plantação, o caminho no meio da plantação. Ele não nasce semente. Você faz uma roça de milho, eu fiz uma rocinha de milho ali no meu terreno. E onde é o caminho que a gente anda até ir para o bananal, não adianta, não pega nada. Por quê? É um solo batido. E é um solo que a semente fica superficial e mais propensa para ser roubada
pelos passarinhos. A semente fica superficial, o solo ele fica batido e há uma propensidade de os passarinhos pegarem aquela semente. O primeiro solo, à beira do caminho, significa a dureza do coração e a incapacidade de acolher a palavra. A beira do caminho representa a dureza de coração e a incapacidade de acolher a palavra. Devido à negligência para com as coisas espirituais, ou então por conta da oposição ao Evangelho. A semente cai, mas há uma negligência. A semente cai, mas há uma descrença e uma oposição às coisas espirituais. E nem por isso a semente deixou de ser lançada. Nós devemos lançar a semente, mesmo quando há oposição. O apóstolo Paulo, quando ele chegava nas cidades, um dos maiores semeadores, irmãos, por isso que eu estou usando o exemplo dele várias vezes. Ele enfrentava oposição e ele não deixava de semear, mas antes ele ia para a praça da cidade debater a respeito daquela verdade e reafirmar a sua mensagem. Os semeadores de hoje, os crentes de hoje, eles estão muito acuados com relação à pregação, ao lançar a semente. Lança a semente, a pessoa não gosta, você pede desculpa, é desculpa, não queria te ofender. Não queria te ofender não, a verdade é essa mesmo. Se você se ofendeu, zanga com Deus e rasga a Bíblia. É isso, irmãos. É isso. Isso não significa que você é sem amor. Né? Pregar a verdade com amor, ensinar a verdade com amor, ser temperante, não significa você ser frouxo, você ficar se encurvando. O A.W. Tozer falou uma mensagem que eu apliquei para várias áreas da minha vida. Eu li isso. Levante o queixo, erga o queixo e levante os ombros e continue a fazer o que você tem que fazer. O crente vai ficar acuado, com medo. Não vou falar não, porque a pessoa pode se ofender. Meu irmão, se a verdade do Senhor é suficiente, se a semente é imutável, é ela mesmo que você tem que lançar. Você não vai adivinhar qual que é o solo. Lance a semente. O segundo solo é o terreno rochoso. Significa que tal indivíduo tem uma visão superficial dos deveres da mensagem e da responsabilidade que a vida cristã exige. Por quê? Cai a semente, com pouco tempo ela dá fruto, há uma empolgação. Aqui são os convertidos no show de Tonzão. São Fidélis, né? Semente à torta direito, vá semente para lá, semente para cá, conversão. Um monte. Há uma emoção, uma euforia da conversão. Mas nenhuma condução a entender as responsabilidades do reino. E a mensagem do Senhor. É rápido. É aquela conversão que tem no culto, em que o pastor prega sobre Davi o culto todo. Que Davi foi isso, que Davi fez aquilo, que Davi foi assim, que Davi falou aquilo, que Davi falou aquilo outro. E no final ele fala assim, aceita Jesus. E aí o cara aceita. Toca um mantra de 3 notas e uma frase. O cara vai lá, é envolvido na emoção, ele vem, aceita Jesus. Mas ele é um terreno raso, irmãos.
Um terreno rochoso não significa que tem pedras que impedem a semente de penetrar no solo, mas significa que tem pedras que impedem a raiz de crescer. Quem tem propriedade na Bucânia sabe bem o que é isso, irmãos. Você tem que escolher o lugar que você vai plantar. Se você bater a cavadeira e sair faísca, sai dali. Não perde semente, não. Fui plantar o abacate que o senhor me deu o caroço. Eu falei, não, isso aqui tem que ser o abacate. Aquele abacatão que dá lá no buracão, que dá mais de 1 quilo. Fenômeno. Eu falei, não, eu vou plantar o caroço. Eu não quero muda, não, eu quero o caroço. Eu vou lançar na terra, não quero mexer com ela. Fui procurar. Bati, fundava, 1 palmo mais ou menos, pedra. Ia no outro, 1 palmo, pedra. Aí eu fui em cima do murundu de barro, que a máquina tirou da minha terra, da minha casa, e foi juntando. Falei, vai ser aqui. Eu fundei pedra, mas aqui não tem pedra, não. Preparei, coloquei lá, o abacate está indo, está fluindo. Está lindo. Eu faço propaganda do abacate para a Simara vai lá e fala assim, não estou vendo nada que você falou. Mas eu que estou vendo o crescimento dele. Eu que vi a semente lançada e nada em cima da terra. Eu que vi o primeiro brotinho, desse tamanhozinho assim. Eu que vi 1 palmo de abacate. Agora o bichinho está desse tamanho assim, ó, com 3 galhos, com 3 pés, né? Isso é raro. Uma germinação de 3 pés, é raro. Você vê muito, é muito comum 1 e algumas vezes você vê 2. O meu pé de abacate ele tem 3 pés. 3 pés. Eu não sou igual as crianças que oram para o animal, nem para o negócio de planta, não, irmãos. Mas eu estou pedindo a Deus para meu abacate crescer e ficar bonitão. Bonitão. Vamos comer vitamina de abacate, comer abacate com mel. Produzir abacate. Plantar semente. Se o solo for rochoso, o resultado Deus certamente vai dar. E esse solo significa exatamente isso. Eu vou na emoção. Eu logo cresço, eu logo me batizo. Mas eu não criei raízes. Eu não sei quem é Cristo. Eu não conheci a sua vida e obra. E aí o sol da negligência e o calor da falta de responsabilidade com os desafios e sofrimentos da vida cristã murcham e ele morre. O primeiro não sente atração nenhuma. Você joga a semente e há uma negligência. O segundo, ele é aberto a receber, ele é propenso, ele sente a atração do Evangelho, ele abre para a germinação, mas ele é raso, porque ele está equivocado na superficialidade da vida cristã. Terceiro solo, irmãos, os espinhos, o solo que está entre os espinhos. Perceba mais uma vez, não é porque o terreno era espinhoso que deixou de receber a semente. Ele recebe a semente, ele acolhe a semente, ele fica raízes, ele começa a crescer. Mas por quê? Ele não arrancou do seu coração a pecaminosidade, as paixões do mundo, os cuidados do mundo. Logo, isso que ainda está presente no seu coração começa a pressionar o seu crescimento. Representa aqueles que se converteram, mas que no processo de santificação, eles não valorizaram a verdade da exortação bíblica e eles continuaram a pecar escondidos nos seus pecados de estimação, e eles foram crescendo e sendo esmagados por causa do seu crescimento, e então aquilo que eles nunca abandonaram matou a semente.
Tem um raio do cipó, que na Bucana tem também. Aqueles pés de manga de marquinhos estão tudo condenados. De amelão, tudo condenado. Você planta, você não sabe de onde que aquilo surge, né? Quando você vê, aquilo já está no meio das folhas, envolvendo os galhos, e começa a matar, ele rouba a saúde da planta todinha. Ele é imperceptível. Se você não achar onde que é o pé dele, cortar o pé do cipó, ele vai embora, ele vai matando a planta. E a planta fica ali. A folhagem dela fica ali, até porque o cipó se alimenta também daquela folhagem. Mas ela não frutifica mais. Mingua o fruto. E é assim o terreno espinhoso. Ele vai crescendo e se desvencilha de um espinho aqui, ele se curva ali. Ele vai se adaptando à cerca de espinho em volta dele, as camadas de espinho do pecado que estão em volta dele, mas ele nunca arranca pela raiz a moita de espinho. E por isso, em algum momento, ele não conseguirá crescer mais, ele vai estagnar, ele vai minguar, ele vai parar de produzir, e ele vai morrer. O caminho espinhoso, o solo espinhoso é o coração de muitos cristãos que receberam o Evangelho, fazem parte de uma igreja, foram batizados, caminham na vida cristã, mas eles são infrutíferos, eles nunca abandonam os seus pecados, e eles continuam a pecar, dizendo, eu estou pecando, mas eu sei que Cristo me perdoa. E aí eles combatem os espinhos, e não a raiz do espinheiro. Os cuidados do pecado, a fascinação do mundo, o brilho do prazer mundano ainda chama a atenção dos seus olhos. Nós vamos ter agora, irmãos, o último solo. O quarto solo é a terra boa. Terra boa. E se o terceiro solo representa aqueles que recebem a palavra, mas não praticam a palavra para crescer, o quarto e último solo, a terra boa, são aqueles que foram atraídos pela graça de Deus. Eles foram abertos o entendimento, conforme Lucas capítulo 24, versículo 45, e foi aberto o entendimento para que compreendessem as suas palavras. E eles agora praticam a palavra de Deus, conforme Tiago, capítulo 1, 22. Não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Se aquele solo espinhoso é alguém que ouve a palavra de Deus, mas por não praticar a palavra de Deus, não cresce na palavra de Deus, não arranca os espinheiros, e ele é esmagado por aqueles espinhos, aquele que é solo fértil, que é terra boa, ele é atraído por graça, ele abre o entendimento, ele cresce na palavra, ele pratica a palavra. Irmãos, quer fazer um teste do solo fértil? Faça o teste da prática da palavra. Irmãos. Eu sou convertido, estou seguindo a Cristo. E você observa se aquele cara, ele pratica a palavra. Ele sabe pedir perdão quando peca, ele sabe se humilhar para ser exortado, ele reconhece que precisa de ser lapidado, ou ele simplesmente diz, eu me converti. Eu me apropriei dos indicativos da graça, mas não me venha com nenhum imperativo, porque eu sei o que eu quero para a minha vida. Se converteu, não. Não é solo fértil. Não é terra boa. Eu quero terminar fazendo a comparação com todo esse cenário, a semente, o semeador e os solos, ilustrando como um peladeiro, um jogador de futebol, peladeiro. O craque do Brasil, o craque do Brasil é o peladeiro.
Amaral é nota 10, né? Amaral. Não mexe com o sábado da tarde de Amaral, não, pelo amor de Deus, deixa ele quietinho. O bom peladeiro, que é ruim de bola, sabe o que ele faz? Ele faz o campo, ele compra a bola, ele compra o colete, ele arruma o juiz, ele monta o time, ele é dono de tudo. Dono de tudo. Dono de tudo. Tudo é dele. A comparação é essa aqui, irmãos. Na parábola do semeador, Deus é dono de tudo. O soberano Deus é dono da semente, é dono do semeador, é dono da terra e é dono da frutificação de cada um delas. Já temos a semente, Ele nos chama, nós somos dele, Ele nos chama a semear. O solo é dele, Ele é soberano, Ele sabe o solo que cai cada semente. E Ele é dono da colheita de cada solo, que cada solo vai produzir. Nós não inventamos uma semente, nós não escolhemos se vamos semear ou não, e nós não somos seletivos onde semear. Nós já temos a semente, suficiente, maravilhosa, imutável. Não é semente orgânica, não. Esse negócio de semente inventada, transgênica, né, Sinei? O Evangelho não é uma semente transgênica, não, irmãos. É uma semente pura, desde o Éden, prometida, suficiente. E seja qual for o solo que você lançar essa semente, vai ter o resultado, ou para condenação ou para salvação. Não precisa adaptar a semente. Tem lugar que você vai lançar a semente e o resultado vai ser para condenação, irmãos. Fica tranquilo, não tem problema. Quem falou que é para você ficar preocupado com o resultado da condenação? Semana que vem nós vamos ouvir sobre isso claramente nesse texto. A partir do versículo 10. Ele é o seu dono e Ele te ordena. Ele te ordena. O imperativo de Mateus 28 é vivo. E Ele não diz, olha, quem sabe se vocês quiserem e forem pelo mundo, vocês pregarão. Não, Ele é direto, ide. É o imperativo, direto, ide. Ele é o seu dono e Ele te ordena, prega. Ele é o dono do solo. E Ele diz ao solo rochoso, não tem como, é temporário. Ele diz para o solo espinhoso, ou corta o espinho e limpa, ou não tem jeito. Ele diz para o solo da beira do caminho, negligente, não quis a palavra, não terá frutificação. Ele diz para a terra boa, frutifique a 60, a 100 e a 30 por 1, para a glória de Deus. Versículo 9. Fecho o sermão. Quem tem ouvidos, ouça. Deus, obrigado por sua palavra. É tempo de semear. É tempo de semear, de anunciar as boas novas, com urgência, com dependência do Senhor, certos de que temos a preciosa, suficiente e imutável semente, e ela é poderosa, é o dínamo. Quando lançamos ela nos solos dessa vida, o Senhor que cuida de cada um solo e dos seus respectivos resultados. Nós não somos guiados pela ilusão dos resultados. Nós queremos, ó Deus, ser dominados pela convicção da semente e continuar andando e semeando e regando
a nossa semente com as lágrimas de oração no nosso quarto secreto, Senhor. Em nome de Jesus, conduza-nos aos caminhos dessa vida, com o embornal cheio da preciosa semente do Evangelho, em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles terrenos rochosos, Senhor. Ó Deus, tão no embalo de um falso evangelho e não se aprofundaram em raízes. Pai amado, mude aquele solo. Pai amado, nós oramos por aquele solo espinhoso. Pai amado, nós sabemos que não tem como servir a dois senhores. Um solo de espinho não terá crescimento da palavra. E nós te clamamos, Senhor, dá-nos frutos naqueles solos que têm sido fértil, na terra boa que temos semeado, que lá a semente do Evangelho que temos lançado possa produzir a 100, a 60 e a 30 por um, Deus. Em nome de Jesus. Usa-nos para a sua glória. Abra os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra e continuar pregando o suficiente Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém.